Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar o efeito bitmap em cima das fotos de vocês. O efeito bitmap é esse que vocês estão vendo aqui na tela. A imagem ela é composta aí por diversos elementos aí bem pequenos. E isso aqui a gente está vendo na versão colorida. A gente também pode utilizar a versão em preto e branco e aí fica mais realista ainda, fica mais interessante ainda o resultado final. É um efeito bem bacana aí para aplicar em cima das fotos. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso do zero. E se vocês quiserem utilizar a mesma imagem que eu estou utilizando, deixei o link para download dela aí na descrição do vídeo. É só clicar ali, vocês vão ser direcionados lá para o site do banco de imagens que oferece essa imagem gratuitamente. E aí é só clicar ali para fazer o download. Depois que vocês fizerem o download para o computador de vocês, da imagem, é só entrar no Photoshop, entra aqui em arquivo, escolhe a opção aqui abrir. E aí você seleciona a imagem lá e depois clica em abrir novamente. Ela vai abrir ali no Photoshop de vocês e já vai ficar pronta aí para a gente começar a trabalhar. Vou fechar aqui essa imagem para a gente começar do zero, essa é a imagem original. Mas se vocês quiserem utilizar qualquer outro tipo de imagem, não tem problema. É só seguir o passo a passo aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, com a imagem aberta aqui no Photoshop, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar o tamanho dela. Então eu vou entrar aqui em imagem e vou escolher aqui a opção tamanho da imagem. Ou se vocês quiserem, também dá para ir pelo atalho de teclado Ctrl Shift I ou Command Shift I aí no Mac. A hora que eu clicar aqui vai abrir essa janela aqui com o tamanho da minha imagem. Como vocês podem ver, ela é bem grande, 5026 pixels por 3458. Eu não preciso disso tudo. Aliás, esse efeito bitmap ele fica melhor em imagens pequenas, né? Então a gente não precisa de uma imagem tão grande. Então eu vou passar aqui de 5026 para 1026 por 706. Se por acaso você alterar esse valor e esse de baixo aqui não alterar, eu sugiro que vocês cliquem nesse ícone aqui, ó, dessa corrente. Isso aqui ele mantém a proporção da imagem. Então vou passar novamente aqui, ó, ele está clicado. Joguei em 1026, ele já alterou aqui minha altura automaticamente. E agora eu vou dar OK para finalizar essa transformação no tamanho da minha imagem. Então tá aqui minha imagem agora já com tamanho definido. E aí o que a gente vai fazer agora é entrar aqui em imagem, modo, e aí a gente vai escolher a opção tons de cinza. Na hora que você fizer isso, o Photoshop abre essa caixa aqui. A gente pode clicar aqui em descartar. E aí nossa imagem vai ficar aqui em tons de cinza. A gente vai entrar novamente aqui em imagem, vai escolher a opção modo, e agora dessa vez a gente vai escolher a opção bitmap. A hora que a gente fizer isso, ele vai mostrar algumas opções aqui pra gente. A primeira coisa que a gente vai alterar é a saída, a gente vai colocar o valor de 100. E aqui ao utilizar, a gente vai clicar aqui, e aí a gente tem algumas opções aqui para escolher, né? Eu vou escolher aqui tela de meio tom. E vou dar OK. Aqui, em frequência, a gente vai jogar 100 também. E aí a gente tem aqui a forma de diamante, a gente vai escolher aqui. A gente tem opção cruz, quadrado, linha, elipse, redondo. Vou escolher a opção cruz. E vou clicar em OK. Na hora que a gente fizer isso, nossa imagem já vai ficar de um jeito bem diferente. E aí se você der um zoom aqui, ó, se você selecionar aqui a ferramenta zoom, letra Z no teclado, você vai ver que sua imagem já se tornou aí praticamente um bitmap, ó, como vocês estão vendo. Tá com um efeito bem interessante. E aí, como nossa imagem agora está no formato bitmap, né, a gente vai reverter isso. A gente vai entrar aqui em imagem, modo, e vai escolher a opção tons de cinza. Aqui em proporção da imagem a gente deixa aqui em 1, clica aqui em OK. E depois a gente entra novamente aqui em imagem, modo, e dessa vez a gente vai escolher cores RGB. Feito isso aqui, é só a gente conferir aqui em cima, aqui na aba da nossa imagem, ó, se ela tiver aqui RGB /8, tá tudo certo, nossa imagem já está em RGB. E a gente passou essa imagem para o modo RGB porque agora a gente vai entrar aqui em arquivo e a gente coloca aqui colocar incorporado e seleciona a imagem original. Se vocês quiserem utilizar em preto e branco, dá para utilizar ali em tons de cinza, mas se você quiser aplicar aí um efeito final, aí, como eu vou aplicar agora aqui, colocando a imagem original por cima, a gente precisa
mudar o modo de visualização, modo de cor dessa imagem para RGB. Então, selecionei a imagem original, vou clicar aqui em inserir, e a hora que eu fizer isso, o Photoshop vai inserir a imagem original em cima dessa imagem aqui que a gente estava trabalhando. Como vocês viram, o efeito, ele apesar de simples, ele tem alguns passos aí que você precisa seguir, né? Para que você tenha um resultado final interessante. Eu vou ajustar aqui a imagem para que ela fique aqui em cima do meu documento, exatamente onde está outra imagem. Vou clicar aqui em Enter para finalizar essa transformação. O Photoshop vai finalizar aqui para mim. E depois que ele fizer isso, a gente entra aqui no painel de camadas. E se você não encontrar esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em janela e depois clicar na opção camadas. A hora que você fizer isso aqui, vai abrir o painel de camadas. E agora a gente vai mudar o modo de mesclagem aqui dessa camada. E para fazer isso, a gente pode ir passando aqui os modos de mesclagem, e o Photoshop automaticamente vai fazendo ali um preview para a gente de como que a imagem vai ficar, ó. Então a gente já consegue ver mais ou menos aí como cada efeito reage aí com a nossa camada. E aí, ó, eu posso escolher o que eu achar mais interessante aí para a imagem que eu esteja utilizando, né? Então são vários efeitos que dá para aplicar, ó. E dependendo do efeito que você escolher, com certeza vai ter um resultado diferente. Eu posso deixar em divisão ou clarear também. Ó, sobrepor também ficou bem legal, vou deixar aqui no sobrepor. E vou dar um zoom aqui para vocês verem de perto. A hora que a gente se aproxima da imagem, vocês vão ver que ela é formada por vários pontinhos aqui, vários bitmaps. E quando a gente se afasta, você vê a imagem aí praticamente original, mas você vai ver que tem alguma coisa de diferente. Aí quando você se aproximar, você vê que é uma imagem ali que reproduz aquele efeito bitmap, um efeito aí antigo aí de imagens na internet. E é um efeito bem bacana, vale a pena aí vocês tentarem e vale a pena aplicar em diferentes imagens aí para ver o resultado final. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês curtiram, não esqueçam de deixar aquele joinha e seu comentário aí para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais aqui dentro do YouTube. E se você não for um inscrito aqui no canal, não esqueça de clicar no botãozinho vermelho para se inscrever e também ative o sininho aí para ser notificado sempre que tiver novos vídeos por aqui. Valeu, galera, até a próxima!